Caros generais das três forças, terrestre, aérea e naval, quero me apresentar. Eu sou ex-empresário, Ronaldo Luiz Ferreira. Tive empresa desde o governo militar, em 1977, até terminar e passei até 2007, no qual tive êxito tanto nos meus negócios, como na lisura e como no patriotismo. Pois além de ser empresário, ainda desde 1980, estudo o Brasil no seu contexto, tanto ambiental quanto político. Mas, realmente, a minha preocupação maior foi com o ambiental. Porque o político dá para acertar, o ambiental não tem condição de acertar. Depois de desestabilizado, realmente é outra circunstância, é outro modo de vida, e que se não tiver preparado é muito sofrimento. Então vamos lá. O que é que eu tenho a dizer aos senhores? Primeiro, lutei muito para que o povo me acompanhasse e legitimasse a intervenção constitucional militar. E tive investidas pesadas, como fiquei em Brasília, de 6 de junho de 2015 até 7 de setembro, mais de 90 dias, dizendo que eu não queria o impeachment, porque eu sabia o resultado que ia dar. E os senhores agora conhecem o resultado. E pedindo intervenção, porque era a única opção que nós tínhamos. Não porque os senhores saibam governar, mas porque os senhores sabem comandar. E o Brasil não tem como ser governado. Ele só agora tem como ser comandado. Não sei se o senhor consegue entender isso. Mas vamos pegar como exemplo Singapura. Eu gostaria que os senhores se espelhassem um pouco no histórico de Singapura, que tinha uma sociedade tão anarquizada como a nossa, que acreditava só em bandidos, que tinha só bandidos, e as suas forças militares entraram no poder e depois de reorganizar o país, entregaram o poder aos civis. E hoje é um país que se destaca no cenário mundial como de uma economia pungente e realmente de uma sociedade equilibrada, muito equilibrada, que tem todos os conceitos baseados na coerência. Então precisa coerência nesse momento. Eu sempre tive dificuldade, estou tendo dificuldade de traduzir ao povo que nós não temos outra oportunidade se não for o país comandado e que, governado, ele vai se desfazer. Já está se desfazendo. Nós não vamos recuperar desta pandemia. Esquece. Mudou tudo. Tá certo? Quer dizer, todos os meus estudos foram voltados a dar essa certeza e também tirar qualquer dúvida que os senhores quiserem sobre o que realmente está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. O Brasil agora está na encruzilhada. Ou ele vai continuar fazendo tudo para piorar, o povo vai continuar elegendo bandidos, porque o senhor está acompanhado de um bandido, e eu tenho como provar que ele é bandido. Então não adianta o senhor acreditar que está vendo aí alguém patriótico, ele não tem nada de patriotismo. Ele tem razão. Quem tem razão despreza todo o conhecimento, porque o conhecimento fere a razão dele, que é o que está acontecendo agora nessa pandemia. Então o país está sendo ridicularizado no exterior. E o país vai ser afundado agora. Quer dizer, todo mundo está assistindo isso. E os senhores estão assistindo. Então, não é uma questão mais de tolerância, de tempo.
Nós não temos mais tempo. Não tem como mais ter tempo, né? Tempo eu tinha em 2015, quando os senhores tivessem ocupado o poder naquela época, estaria comandando o Brasil, possivelmente o Brasil agora, em 2020, estaria equilibrado para esta pandemia do Covid-19, do coronavírus. Quer dizer, então agora é tudo diferente. Não tem nada igual ao que era mais, acabou. O país acabou, o dinheiro sumiu. E vai sumir tudo, 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 tudo. Não vai sobrar nada. Não vai ter como investir. Não vai ter como manter a segurança, a integridade física do cidadão, nem das entidades, nem do Exército, nem da Aeronáutica, e muito menos da Marinha. As nossas famílias vão sofrer. Os meus netos não têm mais país com futuro. Não tem nova mais geração. Agora, os senhores não acreditam? Então, por que não conversam comigo para saber o que é fato e não o que cada um pensa? Eu não estou falando sobre o que eu penso, eu estou falando sobre o que eu estudei desde 1980. E fiz previsões desde aquela época, com décadas, com anos de antecedência, e todas foram assertivas. Escrevi um livro que mandei para o Exército ler em 2017. O Exército não leu, porque ali está escrito que a partir de 2020 a natureza cobra as consequências da destruição que teve. E até 2030 o Brasil acabou. Só que agora vai acabar antes. Por quê? Porque eu sabia que alguma coisa iria ocorrer, mas não sabia como. Agora ela foi mais rápida e mais agressiva do que aquilo que eu previ. Então nós não vamos chegar a 2030. Até 2025 não tem mais agronegócio. Vocês estão brincando. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. No momento eu estou no Paraná, não tem chuva aqui. Plantei milho esse ano e não vai dar nada. Por quê? Porque não choveu. E como eu, tem muitos. Eu gosto da natureza. Sempre amei a natureza. E por isso a estudei, a quantifiquei. Está tudo quantificado. Todos os eventos que houve, todos os alertas que a natureza deu até hoje, estão à disposição dos senhores. Agora não é alerta mais, agora é consequência. O coronavírus agora é somente a primeira consequência. Logo em seguida vem a próxima. Eu quero ver quem vai ter lucro plantando esse ano. Vê lá as cataratas. Vê como é que está o Rio Paraná. Nunca ficou nessas condições. Em 1900 e pouco, houve uma seca, mas aquilo era cíclico. Agora não, agora é progressivo. Não tem mais nada cíclico nesse assunto. Cíclico agora é se chover. Se chover, é cíclico. Não chove mais. Só vai ter tempestade. O senhor não está vendo aí, ó? Tempestade em todos os estados. O rio aéreo, que muitas vezes as pessoas não querem encarar, que vem da Amazônia, encheu o sul de água e depois passou para o centro-oeste e sudeste e depois veio a seca. Não existe mais uma natureza previsível. Não tem mais, acabou. O governo, que deveria, se esse governo tivesse a serviço do povo, e se ele tivesse se incomodado com os pobres, não estaria exportando a soja, estaria mandando a soja para o Nordeste, mandando um saco de soja para cada família, que tem condição de viver quase 6 meses com um saco de soja. E ninguém vai passar fome. Mas prefere a fome. Estaria comprando toda a produção dos pequenos agricultores para não ter que distribuir dinheiro. E estaria alimentando quem está com fome e estaria remunerando quem está produzindo. Não estou fazendo nada disso. Nada. Só está fazendo destruição. Quer dizer, como ele não fechou
as capitais para condicionar a pandemia num local que ela mais vai se proliferar, que foi, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, foi em Nova York. Se aquele porcaria do americano fosse inteligente, teria fechado Nova York e não teria expandido para o resto do país. E aqui, se tivesse fechado pelo menos algumas principais capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, não estaria sendo replicado para o país inteiro. Cada estado aqui é um país. O senhor não sabe a dimensão que tem o Brasil? Passa de avião aqui em cima. Pega o mapa do Brasil, veja que área que tem cada estado e cada país na Europa. Aqui agora vai acontecer em cada estado o que está acontecendo na Europa, nos países. Por quê? Porque ninguém teve conhecimento e nem personalidade para conduzir o país. Quer dizer, ele quis saber dele próprio. Ah, não, isso é uma gripinha. Veja, o que vai custar de vida isso, os senhores ainda não começaram a contabilizar. Mas se tiverem que conversar comigo, eu lhe digo o que vai acontecer da agora para frente. Ainda está em tempo de reduzir um pouco o prejuízo do país. Mas se demorar mais um pouco, não existe mais como fazer isso. Então lembrem, é agora, não existe outro momento. Entre em contato comigo e os meus colegas empresários. Olha, eu fechei a minha empresa em 2007, não por falta de mercado e nem por falta de lucratividade, porque eu sabia que ia aquecer o tempo e eu mexia com ventilação industrial. E hoje estaria ganhando rios de dinheiro se tivesse continuado. Mas eu preferi salvar a nossa pátria. Porque sem pátria, eu quero dinheiro para quê? Para quê? Tá certo? Então vocês também entrem em contato comigo. Agora o momento chegou. E nós estamos numa encruzilhada. Ou continua tudo piorando, ou vamos fazer tudo para melhorar. É assim. Aguardo o contato.